Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo e, como sempre, tenho aqui o Ruben. Olá. Aqui do meu lado, Olá, por pessoal. assim dizer. Olá, Ruben, tudo bem? Já temos aqui também o nosso convidado prontinho para falar connosco. Desde já queremos agradecer por ele ter tido algum tempo, porque ele agora está aqui num momento aqui um bocado muito atarefado, que anda à volta de um grande evento. Acho que já todos também vão perceber daqui o já vão perceber qual é que nós vamos também aqui desvendar. Também será um grande motivo de conversa com ele. Por isso, Ruben, passa aí a introdução do nosso convidado. Esta semana temos o Bernardo Conde, é um fotógrafo apaixonado por viagem, fotografia e pessoas. Atualmente dedica-se às viagens de descoberta cultural e aventura de forma profissional, contando já no seu portfólio com viagens à Islândia, Laos, Camboja. Acho que já esteve por praticamente todo o mundo e vamos tirar isso a limpo. O Bernardo assume-se claramente como um viajante. No seu portfólio fotográfico conta histórias passadas em África e na Europa. Internacionalmente já expôs no Brasil e em Paris, para além de ter sido distinguido no livro Talents 2010 Darkroom com alguns dos seus trabalhos fotográficos. Desde o início de 2013 tornou-se também tour leader em países como a Islândia, Marrocos, França, Itália, Espanha e Portugal. Hoje em dia, para a agência Nomad, para quem não conhece, vale a pena conhecer este trabalho fantástico que o pessoal da Nomad faz, e trabalha com experiências em países como Madagascar, Mongólia e Islândia. Coordena também o Centro de Fotografia Trilhos da Terra, onde é curador de galeria, formador de fotografia e realiza trabalhos de fotografia comercial. Em 2017 teve a ideia de criar um Festival Internacional de Fotografia e Vídeo de Viagem e Aventura, e com a ajuda de 3 amigos e uma enorme equipa de voluntários organizou o incrível National Geographic Exodus Aveiro Fest. Hoje é Event Manager deste grandioso e único Festival de Fotografia e Vídeo e é o nosso convidado de hoje, por isso bem-vindo, Bernardo. Bem-vindo. Muito obrigado. Essa bio está um bocadinho desatualizada. Não tens tido tempo, acredito. De um ajuste, mas de uma forma geral é isso. É isso. Okay. Certamente então, seja aqui mais uns países que tens que acrescentar à lista. Era não é? isso que eu ia perguntar. Nem tanto, porque até o Covid estourar, o trabalho que eu faço para a Nomad estava de tal maneira a escalar que eu já estava a viajar mais ou menos, sei lá, cerca de 6 meses por ano em viagens para a Nomad. E pronto, e isso em 6 meses fora, com muitos projetos cá para fazer, não dá assim grande aso de tempo para eu andar a explorar outros locais. Tens ideia de quantos países já visitaste? Não sei, se calhar à volta de uns... não são muitos, se calhar uns 30. Aí. 30 é muito. Para a maioria das pessoas 30 já é muito. 30, quem me dera a mim. 20 e tais 30. Então, vamos... Não conte. Então vamos começar aqui um bocadinho pelo teu início, como é que isto tudo começou, não é? Este teu interesse, começou primeiro o interesse pela viagem, interesse pela fotografia, desvenda-nos aí um bocadinho como é que isto começou. O meu bicho pela fotografia, eu costumo contar um bocadinho a história desta forma. Tendo nascido, estou aqui a pensar um bocadinho como é que eu introduzo. Tendo nascido naquela geração em que só existia primeiro e segundo canal. Ok. Pois. Acho que somos os três. Somos os três. Pronto. E numa altura em que tive uma infância muito ligada à natureza e ao ar livre e tive uma daquelas infâncias brutais, os programas, fora os desenhos animados que nós víamos, os programas que eu mais gostava de ver e os livros que eu papava em casa, ainda quando não sabia ler, eram livros ou enciclopédias com fotografias do mundo, mas sobretudo dos vários ecossistemas, seja da América do Norte, da América do Sul, da África, na Ásia. Os meus pais tinham aquela enciclopédia famosa das edições Alfa, sim, que eram vários volumes, cada uma para um continente. E eu papava isso, mais outros livros de fotografia, que tinham muita fotografia de natureza e de paisagem. E os meus programas preferidos eram sempre documentários. Na altura, A Vida na Terra do Attenborough, ou então As Grandes Aventuras A Odisseia do Cousteau. E então a minha aproximação à imagem e à viagem acho que começou um bocadinho por aí. A dada altura mudei-me de casa. Por isso tudo, não é? O que? Desculpa. Antes foste seduzido um bocadinho para esse imaginário todo que ia se envolvendo, não é?
Pá, é aquilo que de alguma forma se calhar moldou o meu subconsciente a querer chegar mais longe, a querer visitar aqueles sítios e ter imagens daqueles sítios. E entretanto também acho que houve um fator importante que foi na minha infância, entretanto mudei de casa, epá, e o meu quarto e do meu irmão, que eu dividia com o meu irmão, era todo forrado a cortiça e ele teve muitos anos forrado com grandes pósteres de fotografia de natureza. Oh. E não sei onde é que a minha mãe os desencantou, na realidade, mas sei que um dia apareceu lá com uns pósteres e foram pendurados na parede e tiveram lá uns bons anos. E pronto, então acho que a imagem, o bichinho, mesmo antes de pegar numa câmera, e acho que a primeira vez que eu peguei numa câmera terá sido numa visita de estudo aí da 4ª classe ao Jardim Zoológico ou qualquer coisa assim, em que o meu pai me deu uma daquelas Agfa Matix que vinha como brindes das seleções do Reader's Digest. Sim. E pôs-me lá um rolo e disse, pá, primeira dica, idealmente mete o sol atrás das costas. Ainda que isso valha o que vale, não é? Provavelmente é a coisa mais segura, não é a coisa mais interessante. Certo. Mas pronto, para quem estava a começar... Era um começo, foi era um dica começo. Sim, uma dica de início, acho que sim, tudo tem um começo. sim. Mas qual foi a primeira viagem que fizeste assim de forma mais nomádica, onde pudeste ir ao encontro desse teu imaginário de adolescência? Olha, ainda há pouco estava a falar com uma das oradoras do Festival do Éxodo deste ano, que é produtora e dona de uma agência de produção de documentários em África, provavelmente a única produtora africana de documentários de vida selvagem em África, que faz conteúdos com africanos, o que é uma cena brutal. Ok. E ela é keniana. E por coincidência, a minha primeira grande viagem, assim a sério, mesmo falar em Marrocos não é falar de África. Sim. E então a minha primeira grande viagem para fora foi ao Quénia e foi tardia comparado com as novas gerações. Eu não sei se vocês se partilham comigo aquilo que era tipicamente as nossas férias de verão com os nossos pais, que na maior parte das vezes era ir tipo para o Algarve 15 dias e pronto, e as grandes viagens só surgem já numa fase adulta um bocadinho mais avançada. E comigo foi o meu percurso foi mais ou menos esse. E essa viagem ao Quénia caiu-me por acidente, estava para ir o meu pai, mas a minha mãe teve um problema de saúde e teve de ser operada e eu fui no lugar do meu pai. E então em 2004, 2005 fui, sei lá, mais de 2 semanas para o Quénia. E essa viagem, estava a dizer à Paula, que é das viagens que eu não acredito que eu fiz, porque é a materialização daquilo que nós estávamos sempre a ver em ecrãs e de repente livros, não é? Sim, e quando de repente tu vês, pá, a tua primeira mandada de elefantes, ficas, epá, é uma cena surreal. Não, continuo sem acreditar. Para mim aquela viagem foi super de outro planeta, apesar de já ter viajado muito e ter tido também experiências incríveis. Pá, aquela marcou-me pelo facto de, para mim, como primeira, foi inacreditável. E foi essa viagem que te deu um bocado aquele clique de epá, é isto que eu quero começar a fazer? Olha, do ponto de vista fotográfico, eu, depois daquela incursão, logo ali aos 9 anos, 10, eu voltei a pegar numa câmara e com gosto para aí aos 15. Eu fui escoteiro e um chefe de escoteiros numa atividade achou que eu devia ser o repórter de imagem da coisa e pôs-me uma reflex na mão, deu-me alguns rolos e eu fiz a reportagem daí. E ficou o bicho. O meu pai tinha uma reflex da Minolta também em casa e comecei a pegar na câmera do meu pai nessa altura.
E depois fui levando. E depois, quando entrei na universidade, o IPF foi lá ao OTAD. Eu entrei em Vila Real em Engenharia do Ambiente. O IPF foi lá ao OTAD, a convite da Associação Académica, dar alguns cursos de formação, aqueles cursos básicos de fotografia, Sim, mas sim, de também depois iniciação, fiz, sim. sim, mas também depois fiz a parte de laboratório. Ok, alguns módulos, Sim, sim, sim. fiz alguns módulos por aí. E o que é certo é que isso foi logo para aí aos 18, e isso o bicho aumentou de tal maneira que depois comecei a investir em material fotográfico, comecei a investir muito em livros também e em revistas, para estar sempre naquela, Claro. a ver o que é que estava a sair. Pá, aqui em Aveiro aconteceu uma coisa que havia uma malta um bocado mais velha que eu que se juntava num café para falar de fotografia e a fazer saídas. Chegámos a organizar uma outra exposição conjunta também. Então também comecei a sair e a praticar e a falar e a aprender com a malta mais velha. E depois aos poucos fui colecionando workshops. Um, mas eu só pensei realmente que se calhar queria fazer alguma coisa mais séria com fotografia depois de, para aí em 2004, quando, depois de saberem que eu já tinha este percurso associado à fotografia, me desafiaram para dar um workshop de fotografia. E epá, eu adorei a experiência, porque partilhar coisas com pessoas é tremendo. E poder contribuir para que alguém possa evoluir é também espetacular. Então estás no sítio certo. Sim, e então opá, a coisa proporcionou-se. E fiz um workshop em 2004, nesse convite, e, e em 2007 eu, como engenheiro do ambiente, não estava 100% realizado e pensei, pá, o que é que tu gostas de fazer? E como é que eu consigo meter a fotografia na minha vida? E lembrei-me dessa experiência e então, pá, criei os Trilhos da Terra. E os Trilhos da Terra, em 2007, quando eu os crio, basicamente adaptei uma cave da minha antiga casa, onde montei uma mini sala de formação, com uma tela e com um projetor, com bancos equivalente a poder albergar até 9 pessoas, montei um escritório, uma mini galeria que dava para aí 12 fotografias 20-30. Uhum. Epá, e o que é certo é que desde 2007 ainda nem havia Facebook, utilizava uma plataforma de Blogspot. Eu comecei a promover workshops ao fim de semana, epá, e a adesão foi aparecendo, e foi cómico, porque a adesão que começou a aparecer, inicial, e que me deu alguma sustentabilidade para eu ir continuando com esse processo, era sempre malta de fora, do Porto, de Coimbra, de Viseu. Cheguei a ter um aluno que tinha vindo de Mogadouro. Lá. Sim, aquilo foi, por acaso, foi os inícios de eu sentir que a internet chegava a outros lados. E depois, a dada altura, os Trilhos da Terra também dão um salto do ponto de vista, não só de atividades formativas. Eu comecei a incorporar uma espécie de agenda cultural ligada à viagem. Pá, porque eram as duas coisas mesmo que me fazem mexer. Os seus grandes interesses. Era isso que eu te ia perguntar. Tu, na própria formação, tu já começavas lentamente a inserir algumas dicas de viagem às pessoas que estavas a ensinar? Era algo que tu já estavas a querer misturar lentamente? Epá, de vez em quando dava, mas acho que foi só mais nesta fase. Eu estou como profissional, posso dizer assim, das viagens para aí há 6 anos, para aí. Ok. E então acho que só com essa profissionalização é que essas dicas de viagem mais pura e dura é que começaram a entrar. Ok. Antes de ter estado de trabalhar para a Nomad em 2015, ainda colaborei com o Fotodrenalina do Vítor Costa por 2 anos, entre 2013 e 2014. E pronto, e depois transitei para a Nomad a partir de 2015 e estou lá até agora.
E ainda me vejo a fazer isto ainda há uns anitos. Ah, Nos grupos que tens levado nas tuas viagens, tu tens reparado se há um aumento de novas gerações, ou seja, nós, e se calhar estou a falar pelos três, a nossa geração, como estavas a dizer, começou a viajar se calhar um bocadinho tarde demais. Tu vês os mais novos já com esta vontade de ter mundo, de querer viajar? cada vez mais. É. Eu acho que hoje em dia o fenómeno das redes sociais, sobretudo do Instagram, é um grande abre-olhos do mundo que está lá fora. E costumo dizer, para o mal e para o bem, que é uma maneira brutal. Eu prefiro pensar no positivo, mas claro que também tem o lado negativo, de causar aquela inveja boa de eu também quero ir ali. Sim. Sim, e mesmo nestes grupos da Nomad, que é preciso ter alguma capacidade financeira para executar estas viagens, já aparecem malta nos 20, Ok. como viajantes da Nomad. Eu consigo ter grupos heterogéneos a começar nos 25 até aos 70, por exemplo. Bom, ok. E pronto, e aquilo que eu sinto mesmo é que, olhando no meu universo de pessoas, que as gerações mais novas são muito mais predispostas a viajar do que as gerações mais velhas. Mais conscientes também? Mais conscientes. Epá, acho que isso vai cair sempre na subjetividade. Ok. Porque mais conscientes de como está o mundo. E se Sim, calhar. não ir em viagem como turista, digamos assim, mas mais Irem como com uma viajante. perspectiva diferente. Sim, Diferente. ir Sim. com uma visão Experienciarem, se calhar, diferente. certas coisas. Sim, isso. Isso eu acho que sim. Claro que, assim, se nós olharmos para a sociedade, nós conseguimos sempre, ainda que mal, tentar estereotipar. Há malta que prefere aquelas férias de resort e há malta Sim. que prefere o viajar. Porque férias de resort... Ainda há dias que cruzei-me numa rede social qualquer com uma imagem super caricata, que era na base de ilustração, que era um rapaz, tinha um quadradinho com vários pinos em vários países no mundo. E depois ao lado tinha as fotografias que ele tirou nesses países do mundo. E era sempre o mesmo tipo numa piscina. Uau, que originalidade. Não é? Então, estamos geograficamente em sítios distintos, mas aquilo que mostras é sempre a mesma coisa. Certo. E aquilo que faz é sempre a mesma coisa. Ele devia ter um fetiche por piscinas, só pode. Não consigo explicar. E acho que o viajar é bem mais longe Bem mais do que isso. Sim, do sim. que estar ou a andar de avião para chegar a um hotel e para numa piscina. Não é isso. Sim. As viagens que de alguma forma eu gosto de fazer e que ainda recentemente descobri uma coisa que não sabia. E foi esta fase covidiana que me deu mostras de que se calhar isso é mesmo uma constatação real, que é o seguinte: gosto mais de liderar grupos, se calhar, do que estar numa viagem minha. Não deixa de ser Mas curioso. Descobri, Também tens um papel um bocado diferente, não é? Experiencias sim, as coisas de uma maneira diferente. Pois. descobri que, porque tive praticamente 2 anos sem levar um grupo, e a falta que isso me fez, em julho consegui finalmente, ao final de, não sei, 19 meses, levar um grupo para fora, e essa ausência fez-me... Quando cheguei à Islândia com aquele grupo e a viagem começou a desenrolar, e assim, é isto. E dá-me um prazer imenso de proporcionar o melhor que eu puder e conseguir naqueles dias. Pá, e se o programa tem X, se der para acrescentar mais Y, eu farei por dar mais Y. E epá, é incrível. Nós podermos contribuir para que pessoas tenham vivências
verdadeiramente especiais, que não seja só uma piscina. Sim. E sei que existem viagens. Eu, neste momento realizo 3 destinos, não é? Islândia, Madagascar e Mongólia. A Islândia, obviamente que é um país que marca pela paisagem. Não sinto que a Islândia possa ser um país, utilizando aquela expressão inglesa, que te muda a vida ou que seja life-changing. Ok. Mas ires à Mongólia ou a Madagascar, acredito que possa mudar enquanto pessoa. Ou Pois, contribuir. já saímos aqui num bocado da nossa sociedade, muitas vezes, né? Do Sim. que estamos habituados. E nesses grupos que tu costumas acompanhar, tu sentes que a fotografia está cada vez mais presente nesses grupos? Hum, ou Sim. depende das viagens que são, dos destinos que são? Não, completamente. Aliás, como eu transitei de fotoadrenalina para a Nomad, às vezes, e como sabem que eu sou fotógrafo, às vezes as pessoas perguntam-me: mas tu fazes viagens fotográficas? E não são viagens fotográficas. São viagens de coberta cultural intensa, com nível de conforto puxado para baixo. É difícil, são viagens duras porque nós tentamos nos imiscuir ao máximo na realidade Experienciar, não é? É local, exatamente isso. exatamente, Sim. mas hoje em dia toda a gente fotografa. É que eu direi que num grupo, se em 12 pessoas tiver uma que não fotografe, é muito raro essa pessoa É existir. o patinho feio. Porque a maior parte, nem que seja por telemóvel, e hoje em dia há Sim. telemóveis que tiram imagens incríveis. Sim, mas já é uma constante, não é? Portanto, aquela Sim, fotografia, obviamente uns que tiram só por uma questão recreativa, né? Recordação também, não é? sim, Outros, se calhar, não, se calhar já vão para uma fotografia sabe, um bocado mais elaborada, mais pensada. sim. E há malta que, sabendo que sou fotógrafo, que vai pedindo dicas ao longo da viagem. E pronto, e dou sempre tranquilamente. Há momentos em que a fotografia acaba sempre por surgir à conversa. E depois, então, e como é que se pode fazer isto ou aquilo? E muitas vezes pode-se partilhar também a questão da ética fotográfica quando estamos a fotografar pessoas, que tipo de Sim. abordagens é que queríamos fazer. Um, Costumas falar isso com as pessoas com que viajam contigo? sim, É uma coisa, é um tema comum, é uma coisa recorrente, sim. recorrente, isso é interessante. Não Sim, é? Porque às vezes as pessoas, há muito aquela imagem, não é? Que vais para o estrangeiro, fotografas à vontade e depois, não é? Ainda por cima, cada vez mais, como referiste, né? Instagram, portanto, redes sociais, usar a imagem sim, dessas pessoas, partilhar a imagem dessas pessoas. sim. Isso é curioso, falares disso com quem viaja E, contigo. e as leis variam de país para país, não é? Claro, Exatamente. claro, claro. Pá, até que aquilo que eu tento fazer sempre quando de alguma forma o assunto vem ao de cima é sempre dar-lhes uma perspectiva seguinte, que é, idealmente, obviamente, se está a acontecer uma cena muito bonita e se vamos pedir para tirar, a coisa quebra-se e não, então saca-se, não é? Mas a minha condição número um é o máximo das vezes que seja possível pedir autorização para sacar a foto. Mas nem é só para nós termos a foto. É mais para que tu possas ter um momento de interação com uma Com essa pessoa pessoa, não é? local. É Com a isso. pessoa que vais fotografar. E às vezes, então em sítios remotos, isso é um momento de quebra-gelo É um brutal desbloqueador. e de tu ganhares um amigo. É um desbloqueador, sim. É incrível. E é como nós irmos aqui às nossas aldeias e de repente sentamos ao lado do tio Manel que está ali sentado a olhar para o amanhã, começas a falar, pedes para ter uma fotografia e de repente estás a jantar em casa dele. Sim, E lá fora é a mesma coisa. é igual. É. E a fotografia é um fio condutor brutal para nós nos ligarmos às pessoas. E então é nesta dimensão que eu tento partilhar esta questão. Então como é que tu vais fotografar? Fotografas e não mostras? Fotografas à socapa? Como é que tu interages? Eu incentivo muito as pessoas a abordarem as pessoas. Os fotógrafos, digamos assim, abordarem os seus modelos, entre aspas. Sim, até porque acho que isso muitas vezes só cria uma imagem ainda melhor e até uma história, não é? Saber quem é que é a pessoa que está a fotografar.
Exatamente. Do que simplesmente uma coisa é estás a fotografar um anónimo, outra coisa é estás a fotografar uma pessoa que conheces naquele momento e ficas a saber que a pessoa que chama-se X, que tem família assim, epá, e às vezes são isso, também criam essas memórias, não é? Acho que Sim. dá uma mais-valia à imagem, não é só a Eu tenho um imagem. amigo meu que passava tantas vezes a viajar para Marrocos que ele fez tantas amizades por lá que a certa altura ele já estava a ser convidado para ir a casamentos e tudo, pá, casamentos berberes, pá, Sim. pá, a facilidade e a vontade com que ele viajava e conquistava com as pessoas e do nada metia conversa com alguém e pá, ouvias aquelas histórias extraordinárias que as pessoas têm. Pá, o viajar é muito isso, pá, e o trabalho que tu fazes em poder transmitir isso a quem vai contigo, pá, isso deve ser uma Sim, sensação até porque é uma fantástica, não é? ferramenta interessante, especialmente para aquelas pessoas que são um bocado mais tímidas a falar. Não é? A fotografia pode ser ali um bocado É uma ponte, aquela não é? motivação extra, não é? Para poder meter conversa com alguém, não é? Que às vezes há pessoas que naturalmente já são mais sociais, não é? Sim. Agora, quem é assim um bocado mais tímido, mais introvertido, a fotografia pode ser ali um bocado aquele empurrãozinho, aquela motivação extra para não, vou falar com a pessoa, não é? Vou mostrar a foto que lhe tirei, vou, não é? E é muito interessante teres esse papel e essas conversas com quem viaja contigo. Acho que é excelente, até porque quem for ver o teu trabalho, né, já agora também fazemos aqui um bocado a referência ao teu site, bernardoconte.com, uma coisa muito constante nas tuas imagens é as pessoas. Né? Portanto, a presença humana é constante praticamente em muitas das tuas fotos que tiras, e é muito interessante também ter essa perspectiva, esse lado humano. Sim. Pá, isso eu costumo contar sempre esta história que e acho que muitos dos participantes que eu vou tendo nos workshops identificam-se um bocadinho com o percurso normal quando uma pessoa começa a fotografar o quê? Paisagem, não é? E eu tinha, voltando à conversa de ser de 1912 e só ter 2 canais, e para além dos dos alguns livros e enciclopédias que tinha, pá, eu não tive acesso até 1990 e qualquer coisa à National Geographic, por exemplo, ou outros conteúdos ou outras revistas que são referência em imagem. E então quando eu, sei lá, tinha 14 ou 15 anos e queria fotografar, as minhas referências fotográficas eram umas coisas que são muito más, às vezes médias, vá, que são os postais de escaparate. Toda a gente gosta de fazer postais, não é? E eu era muito tímido, mesmo muito tímido. Pá, então fotografar pessoas nunca na vida. Para mim, fazer postais. Então se uma pessoa me aparecia à frente, tenho o ângulo montado, tenho o enquadramento feito, e de repente eu vou clicar, e quando fotografavas em rolo, epá, os fotogramas eram poucos. Há que saber gerir bem, não é? Sim, e chegamos àquele ponto de alguma forma incompatibilizares a tua fotografia dos teus postais com pessoas. E eu tive um clique em 2010 quando me cruzei com um pastor ali na Estrada Nacional 15, ali perto de Amarante, e eu olho para a cara do homem, porque tive de parar o carro porque tinha passado o rebanho das ovelhas dele, e eu penso, olho para a cara dele e digo assim, que grande a foto. E eu assim, vou perguntar, pá, se calhar não. E eu com a câmera na mão, vou perguntar, pá, se calhar não. E isto, se calhar são aqueles dilemas que toda a gente, pá, que tem um bocadinho de timidez e pouca vontade para interpelar pessoas, se deve debater. E pronto, o senhor agradeceu-me não ter atropelado nenhum bicho, teve ali 2 ou 3 minutos a falar comigo, aquelas perguntas de circunstância, ele foi à vida dele, eu andei 300 metros com o carro, estacionei o carro, peguei na câmera e fui atrás dele. E pá, assim, pela primeira vez na vida, de uma forma intencional, eu pedi a alguém para me deixar retratá-lo. E, pá, e ele disse-me que não. E aqui também depois existe aquele trabalho social que o fotógrafo, nestas circunstâncias, tem de ter, que é perceber o porquê não. Sim. E depois tentar desconstruir isso. Ele estava com roupa de ir para o monte. Um senhor de 75 anos, para aí, que vai para o monte, não vai com a roupa de domingo com que ele estaria habituado a ser fotografado. Sim. Ou que ele gostaria de se ver fotografado, não é? Na Ou sua melhor isso. imagem. Sim.
E epá, ele diz-me que não. Epá, eu disse, epá, mas não tem de ter vergonha, isso é só roupa de trabalho. E cada um é como é, não... então, qual é o problema? E no meio desta conversa toda ele disse, então está bem. Epá, eu começo a fazer umas fotografias ao senhor, a dada altura eu começo a rodar para querer fazer um ângulo de perfil e ele roda comigo. Porquê? Porque antigamente só pousava-se de frente Exatamente, de frente. e ir-te firme que nem uma barra de ferro. E epá, eu pergunto o nome e ele diz-me, sou Adelino, ó senhor Adelino, não se mexa, que é para fazer aqui umas fotografias. E mostra-lhe algumas imagens, ele nunca tinha sido fotografado pelo digital e ele diz-me, o senhor está a ser tão meu amigo. Epá, e aquele gesto inicial foi só na vontade, naquela egoísta do fotógrafo de querer fazer uma imagem. Estás a ver? Estão a ver? E de repente ele diz-me aquilo e eu assim, man, há aqui qualquer coisa a acontecer. E no final de mais algumas imagens ele diz-me, venha-me ver mais vezes. Epá, e isso foi o grande clique de eu sentir que fotografar pessoas em sítios mais remotos, sobretudo em sítios mais remotos, mas há muita solidão na cidade, por isso numa cidade também pode ser perfeitamente acontecível algo desta forma. E o que é certo é que esse senhor, por portas travessas e por essa obra do acaso de eu querer fotografar, ele durante 3 anos, até o senhor falecer, foi meu avô que eu passei a visitar com regularidade. Oh. E senti verdadeiramente isto, que pelo menos na minha forma de ver e na minha forma de sentir, fotografia sempre com pessoas. Fotografia de paisagem, metes lá uma pessoa, nem que seja uma formiga, vamos dar escala, vamos dar dimensão, vamos provocar a inveja boa, dizer assim, fogo, se está ali um gajo, é possível lá ir. E então pessoas na fotografia sempre é uma das máximas. Quem vem aos meus workshops é pessoas, pessoas, pessoas. Tudo o resto é muito bonito, mas metendo uma pessoa, vocês dão logo o princípio de uma história. É um ator, por assim dizer, Sim, da história que queres muitas vezes contar. sim. É logo meter uma narrativa naquilo. Yeah. E ganhamos o melhor com estas situações. É como outra coisa que eu gosto muito de fazer, como tenho a possibilidade de voltar aos sítios, é sempre que possível imprimo algumas das imagens, porque sei que me irei provavelmente cruzar com a pessoa X e Y e entregar as imagens. Isso te ia perguntar qual era o feedback das pessoas ao fim de tanto tempo a revisitá-los e a fotografá-los. Eles vão gostando daquilo que vais fazendo e também da divulgação que fazes das terras deles e das histórias. A percepção da divulgação do país, acho que são pessoas tão isoladas que não têm se calhar tanto essa percepção. Okay. Mas quando recebem uma fotografia, acho que é quase aquele sentimento de se agarrarem aquilo como se valesse ouro. E sei lá, uma das histórias que eu tenho desta vivência remonta a uma comunidade pescatória em Madagascar, que eu no ano anterior tinha fotografado um pescador que estava a emalhar redes, e no ano seguinte, entre as várias pessoas que eu fotografei naquela comunidade pescatória, tinha a fotografia desse senhor, e então estava à procura dele e não o encontrado. E eu mostrei a fotografia a algumas pessoas da aldeia e fui descobrir que o senhor tinha morrido no mar. E a família, quando recebeu aquela foto, foi entre o soco no estômago e a nostalgia e a alegria de terem uma recordação do senhor. É tão bom. E isto é daquelas coisas que o poder da fotografia, sem dúvida. aquilo que nós, enquanto fotógrafos, podemos aportar à vida das pessoas é só incrível. Eu muitas vezes utilizo um clichê que é se tu fotografas, estás a conferir existência. E se tu não estás a fotografar, ou se tu não fotografas determinadas coisas que existem, então
elas, se nunca forem registadas, provavelmente as pessoas não vão saber Que existiram. que existiu. É Exatamente. aquela mesma coisa que aquela malta que tira fotografias só para si. Ok, a malta pode ter todo o direito de querer ter as suas memórias e guardá-las só para elas. Percebo isso, mas a fotografia é um meio de comunicar, é um Certo. meio de nós nos ligarmos às outras pessoas. E só entendo que uma fotografia existe verdadeiramente quando de repente a partilha. E pronto, e essa é uma das ideias que eu também tento muito passar, que é fotografia é para partilhar e comunicar. Tu sentes que o poderes ter essa hipótese de poder viajar tanto que te ajuda também mentalmente para a rotina do dia a dia na cidade, no teu dia a dia? Se viajar me ajuda, não. Não? Mais ou menos. Pelo menos opá, pensar, opá, se calhar conheço pessoas que estão numa situação pior e este indivíduo está aqui a reclamar de um problema Né? que não é. Pá, Hum. há coisas piores, há pessoas que conseguem ser felizes com menos. Não sei, se calhar ter uma visão um bocadinho mais positiva da vida. E essa é uma pergunta super profunda. Mas olha, a minha perspectiva sobre isso, quando há bocado dizia que Mongólia e Madagascar são viagens que ensinam, e ensinam exatamente coisas que tu mencionaste. E o que é engraçado é que, obviamente, quando metes os pés no chão e chegas aqui à tua cidade, ou eu chego a Aveiro, eu digo, isto é paraíso. E aquela malta que vive aqui, obviamente que socialmente existem sempre os que têm mais, os que têm menos, infelizmente, e vai existir sempre gente a dizer mal, o que é triste. Ok. Porque, ao dizerem mal do nosso sistema de saúde, porque esperaram 8 horas numa urgência. A última vez que eu estive em Madagascar, terei transportado, se calhar, de 11 km, os últimos 4 km, uma miúda às costas num caminho de montanha, porque não tinha médico na aldeia e a miúda estava com uma infecção pulmonar e a mãe nem 5 euros já tinha para levar ao médico. Por isso, sim, quando nós caímos na nossa ficha e regresso de uma viagem e estou aqui na nossa realidade, o que é certo é que digo sim, estou no paraíso. Mas depois nós temos aquela velha coisa que é menos boa, que é quando nós entramos na rotina da cidade, ao final de, sei lá, um mês, depende de quanto tempo estiveste fora, entras no teu piloto automático e de alguma forma te esqueces de pôr os pés no chão, novamente na realidade, e as tuas expectativas e as tuas ambições e desejos são feitas em função da vida citadina que acabas por ter. E então é muito bom de vez em quando conseguir parar e lembrar-me das outras pessoas que estão lá, porque ajuda-me em alguns momentos. Obviamente que eu não consigo desligar do piloto automático sempre, infelizmente, mas ajuda-me a recolocar os pés no chão muitas vezes. Centraste um bocado, não é? Sim, é fundamental. Acho Então, que diz. Então, se calhar, cada viagem, no fundo, é quase uma espécie de lição de vida que consegues tirar, não é? Das experiências com que tens e que vives. Não é? Cada viagem por si traz sempre uma lição de vida, e tal como tu estavas a dizer, e concordo plenamente. Não é? Uma pessoa vem e se dá valor a outras coisas que se calhar antes não dava tanto, prioritiza com outras coisas. Sim. Pá, aquilo que eu sinto é que na sociedade que nós vivemos, de uma forma geral, comparado com muitos sítios no mundo, nós somos muito privilegiados. Somos uns afortunados, na realidade. Sem dúvida. E pá, cada vez que eu penso, ainda que, por exemplo, na realidade das famílias nómadas mongóis, comparado com o que eu vejo em Madagascar, a realidade das famílias nómadas mongóis é tremenda, porque
Mas pensarmos nós que iríamos viver numa tenda para aí com 16 metros quadrados, que seja, e que aqueles 16 metros quadrados são a tua sala, cozinha, quarto e não precisas de mais nada, se calhar não cabe na ficha de muitas pessoas. Mas o que é engraçado é que dentro dos grupos de viajantes que vou tendo, ao final de 3 dias, se calhar, toda a gente entra naquela rotina e até se vive bem assim. E, e isso é tremendo, é de repente tu olhares para o teu quarto, obviamente que se tens uma família, mas há mongóis que têm uma família com 2 filhos e continuam a viver só numa tenda, não têm duas. Agora imagina o que é viveres com a tua família em 16, que sejam 20 metros quadrados e fazes tudo. Cozinhas. Pois uma pessoa adapta-se à realidade que tem, não é? Sim, é tremendo. Sim, sim. É verdadeiramente. Então, assim, daqueles países dos quais já viajaste, há algum que tenha marcado de algum modo, assim, em particular? Pronto, já precisava falaste aquela história inicialmente da viagem ao Quénia, não é? Que tu foi ali um bocado o despoltar de tudo, não é? Mas fora essa, ou alguma que se já tenha dado aquela lição de vida mais forte, por exemplo, podes contar-te este relato da rapariga que ajudaste. Tens aí mais alguma história assim disso? Ou então até mesmo se és partilhar uma viagem, por exemplo, que ainda não tiveste precisado de fazer e que adorarias fazer? Aquela Olha, tipo viagem número 1 da tua lista. eu normalmente tenho um top 3 dentro daqueles países que eu disse que daquela quantidade de países que eu disse que visitei. Eu se vir só mais 3 já morro feliz. Eu não vivo para números, mas por contradição, o meu top 3 hão de ter vida, mas são 3 sítios que eu gostava muito de ir, não pela questão, pela parte humana, digamos assim, mas a primeira coisa que me está a querer fazer ir lá é o meu imaginário, lá está, dos livros dos ecossistemas e dessas coisas, que são Alasca, Nova Zelândia e Patagónia. Belo trio. É o meu top 3 de coisas que, quando eu concretizar, assim, ok, está bom, posso arranjar uma casa no meio da floresta e ermitar. Não preciso de mais nada. Claro que tudo o que vier a mais é bónus, mas estes são verdadeiramente aqueles destinos que, de alguma forma, quando eu os concretizar, me vai saber ao sonho de ir ao Quénia. Mas de certeza que quando estiver a viajar nesses sítios, que procurarei me relacionar com as pessoas locais. Claro que não vão ser aquelas histórias de muitas vezes que as pessoas associam à viagem de encontrar pessoas com culturas exóticas ou coisa do género, ou hábitos muito diferentes dos nossos, mas independentemente de serem pessoas com os mesmos hábitos ou com os hábitos aproximados muito daquilo que nós vivemos, conhecer gente local é sempre do melhor que se pode fazer em viagem. É das memórias que ficam. Sim. E também às vezes é a maneira de descobrir aquele sítio que tu não descobririas se não falasses com alguém de lá. Pois, se ficasses só na piscina, não é? Isso. Sim. Então, e achas que se calhar foi esse teu interesse constante, queres ter essas vivências, essas histórias e de queres partilhar também essas histórias que originou a criação do Exodus, a ver o Fest? Olha, o que me levou a ter a ideia para o festival foi um misto de várias coisas. À partida, se calhar, foi um bocadinho esse chip de levar o mundo às pessoas, mas na realidade o mundo pode ser apresentado de muitas formas e, do ponto de vista conceptual, foram pensadas. É um festival de fotografia de viagem
a coisa da viagem não foi à toa, viagem e aventura. Não foi despropositado, podia ser meramente um festival de fotografia. E eu fui beber um bocadinho a ideia para este festival, algumas experiências que eu tive entre 2013 e 2015. Em 2013 eu estive num evento em Salamanca, organizado pela Rewilding Europe. É um evento que se chamou Wild 10, que foi só das coisas mais incríveis onde eu já estive, porque era uma coisa gigantesca, com muitas exposições. Não sei se lembram de um projeto fotográfico de fotografia de natureza chamado Wild Wonders of Europe. Sim. Isso foi financiado por esta ONG. Ok, sim. E na realidade aquilo tinha um intuito. Esta ONG quer, de alguma forma, trazer ao de cima a vida selvagem que existe na Europa e que nós julgamos que só existe nas Américas ou em África ou na Ásia, e que a Europa tem ainda recantos com vida selvagem, com bisontes, com lobos, com linces, com tudo e mais alguma coisa, com ursos. E eles quiseram trazer essa Europa selvagem ao de cima, com também um bocadinho o intuito de promover turismo de natureza. Então, foram muitos projetos feitos e todos eles tinham exposição, e também tiveram momentos de partilhas de palestras dadas por fotógrafos que participaram nesses projetos, e também convidaram fotógrafos da ICLP, da Liga de Fotógrafos para a Conservação da Natureza Internacional. E lembro-me que vi uma senhora em palco, que é um dos ícones da National Geographic e da exploração, a Sylvia Earle, a falar. Tive momentos de palestras incríveis, e eles também promoviam muitos workshops na área da conservação da natureza. Eu, como sou engenheiro do ambiente, ainda fui assistir a algumas coisas, desde o impacto ambiental, aquelas missões que se fazem na Antártica, e de repente vê-se toda a gente embora e as instalações ficam lá ao abandono e a poluir, não é? E a falar desse tipo de como é que se pode fazer investigação deixando mínimo impacto, e esse evento marcou-me muitíssimo. E depois, em 2015, fui fazer um daqueles trabalhos de press trip para a Fundação de Turismo da Toscânia, e visitei o Cotton on the Move, que é um festival internacional de fotografia de viagem, que tinha um conceito genial, que era... Aquilo é uma cidade pequena como Aveiro, e tinha exposições desde a sede da associação que organiza aquilo, numa antiga fortaleza no topo da colina da cidade, e depois tinha exposições espalhadas por tudo quando eram edifícios, antigos talhos de veludos, deram-lhes uma pintura e converteram o talho numa galeria. Um antigo hospital que estava abandonado tinha várias salas do hospital com exposições. E aí usufruí um bocadinho dessa parte da fotografia dar vida a uma cidade. E depois, misturando isto com o laboratório um bocadinho, que é a vivência nos trilhos da terra, eu tinha e continuo a ter uma agenda cultural, onde uma vez por mês chamam um viajante para fazer uma tertúlia de viagem, inspirar as pessoas e viajar. Faço projeção de documentários ou filmes com narrativa de viagem. Os Trilhos da Terra também tem uma galeria onde a maior parte das exposições que lá passam são ou exposições de fotografia documental ou de fotografia de viagem, ou um misto das duas. E vi que existe uma comunidade, ou foi crescendo uma comunidade de volta daquilo. E de repente, no meio deste brainstorming todo de experiências e de coisas, achei que podia ser uma grande cena criar um festival em Aveiro. E pronto, e com isto desafiei uma malta,
expus o conceito e então, no meio disso tudo, começámos a enviar uns convites. Até nem sei se já não teria enviado um ou outro convite antes. E o que é certo é que a coisa ganhou corpo. Depois foi uma questão de... Eu tinha alguns conhecimentos aqui com a Câmara Municipal e de apresentar o projeto. E ainda com alguma reticência e alguma relutância, um projeto que aparece do zero, a coisa vingou logo na primeira edição e pronto, e olha, estamos cá. Sim, é que depois ainda por cima, além dos excelentes fotógrafos que tu todos os anos consegues trazer, não é? A Aveiro, que é o nosso país, também há um lado bastante interessante de causas que está associado ao Exodus, não é? De nível de conservação ambiental e projetos sociais, portanto também é um aspecto bastante importante que também convém destacar. Era isso que eu há bocadinho estava a querer dizer, entretanto, no meio do discurso. Eu falo demasiado e depois, às vezes, no meio do tanto que eu digo, perco coisas que gostava de dizer. Esses foram um bocadinho... Quais foram os ideais que foram a base para o Exodus? Primeiro, e porque é que é a fotografia de viagem? Eu costumo dizer que na viagem cabe o mundo. E cabendo o mundo, cabe o mundo nas suas diversas dimensões, humana, natural. E por isso é que nós convidamos fotojornalistas que fazem trabalho em situações de sociedade, de questões humanas, étnicas, cenários de guerra, enfim. Ou fotojornalistas que valorizam a cultura do país e vêm trazer costumes e tradições do sítio XYZ, com a intenção de que quanto mais nós informados estamos acerca desses outros destinos e dessas outras maneiras de viver, mais nos aproximamos, mais nos toleramos, mais nos compreendemos. Depois vêm então os fotógrafos que fazem reportagens e constroem histórias sobre conservação de natureza e problemas ambientais, com a intenção de criar a consciencialização global que isto está a acontecer verdadeiramente. E isto é uma das coisas que eu costumo dizer também muitas vezes, que é aqueles fotógrafos que vêm contar as histórias vivem as situações na primeira pessoa, não são inventores de fake news. E é uma das coisas que nós tentamos primar aqui no festival, que é um bocado desconstruir todo o universo de fake news que está aqui à nossa volta e dar verdadeiramente informação vivida, experienciada na primeira pessoa e que aquilo não é mentira. Está a acontecer mesmo. E com isto tentar promover alguma mudança no nosso público. E depois a ideia da viagem então complementa-se ainda por este último vetor, ou este último vetor posso dividir num outro, que é, ok, vem o fotógrafo de viagem, que é aquele que te incentiva a viajar e a querer conhecer o mundo e que, independentemente de todas as situações, melhores ou piores, que podem acontecer ambientalmente, humanamente, o mundo continua a ser um sítio tremendo, brutal, diria eu, para nós termos as melhores experiências da nossa vida. E depois isto é o início do pontapé no rabo para que tu vás atrás das tuas experiências. E muitas vezes nós temos passado a ideia no festival que isto de irmos atrás das nossas experiências não temos necessariamente de viajar longe. É como... quem é que disse isto numa das edições? Não sei se foi o Ian Arthur Bertrand, se foi o Matthew Pelly, já não tenho muito bem a certeza. Mas muitas vezes no nosso quintal está a melhor história. Sim. E os nossos vizinhos às vezes podem ter grandes histórias. Sim, e pronto, e nós também tentamos incentivar um bocadinho essa procura caseira, porque, infelizmente não temos todas as possibilidades de viajar para sítios longe, independentemente das milhentas formas de viajar que hoje em dia existem,
existem formas muito baratas de chegar aos sítios. É preciso que haja tempo, paciência e disponibilidade e desprendimento. Sim. E às vezes nós somos muito bons a colocar obstáculos e depois essas barreiras todas deixam-nos no sofá em vez de nos fazerem ir aos sítios. Mas então o Exodus tenta muito então promover a procura daquilo que te concretiza. Não tem de ser propriamente em viagem, não tem de ser tu tornares-te um fotógrafo. É buscar aquilo que te concretiza. Qual é o teu propósito de vida? Estamos cá para quê? Como é que eu me realizo? Como é que eu me sinto mais preenchido? E com isto não estou a falar de felicidade. Porque inicialmente, se calhar, na primeira edição do X, se calhar poderei ter falado desse conceito de felicidade, mas a dada altura o Timothy Allen, que foi o fotógrafo responsável pela série do Human Planet na BBC, e que hoje em dia é o responsável por um grande festival nos Emirados Árabes Unidos, o Exposure, ele utilizou uma frase muito bonita que diz que descobrindo o nosso propósito nós vamos chegar aos sítios certos, qualquer coisa assim do género. E esta é uma frase verdadeiramente chave, porque mais que a felicidade, se calhar faz sentido nós nos questionarmos porque é que eu estou aqui? O que é que eu quero fazer? E daí tentar traçar um caminho e ter em conta que esse caminho nunca vai ser linear. Eu comecei como engenheiro, hoje divido-me entre a fotografia e as viagens. Se calhar aos 19, aos 20 anos eu pensaria que iria ser um engenheiro, estar com aquela vida casado, com filhos e uma vida super estável, e de passar as minhas férias de 15 dias de férias no Algarve e de repente tudo mudou. Por isso o Exodus passa muito por esta transmissão, e por isso é que eu digo também que o Exodus não é um festival de fotografia só para fotógrafos, é um festival em que a fotografia é o elemento e a imagem, porque também temos a componente de vídeo, a imagem é a maneira de comunicar para toda a gente. É o pretexto, é quase uma espécie de pretexto para juntar isto tudo. Isso. Até porque, né, só vamos ver, pronto, desde já também feitamos aqui para divulgar o link do festival, que é exodusaveirofest.com. Tem lá o programa dos 2 dias, portanto nem vale a pena dizer os oradores. Quem tiver curiosidade vá lá ver, e digo já que vão lá encontrar grandes nomes. E quem sabe até quem esteja a ouvir fique bastante interessado, e seria muito bom sinal. Sim, assistir às palestras ou participar nas masterclasses também, porque realmente os nomes são mesmo muito interessantes. Acho que escolheram aqui grandes oradores, por isso fica aqui mais uma vez o convite, exodusaveirofest.com. E é engraçado. Desculpa, dos convidados todos que já passaram pelo Exodus, houve algum que era aquele convidado que de sonho que tu gostavas que estivesse presente ou que gostasses de conhecer pessoalmente? Há ali algum bocadinho também da tua parte de pá, gostava mesmo de conhecer este gajo ao vivo? Olha, a grande maioria dos fotógrafos que nós selecionamos é sempre um trabalho de equipa. Ou seja, cada um dá os seus bitites, as suas sugestões de acordo com gostos, ou porque de repente nos cruzamos com o trabalho do fotógrafo XY e de repente do trabalho XY chegamos ao Z e ao W. Muitos deles posso dizer que são fotógrafos que o trabalho para mim de alguma forma já tinha impacto. Okay. A minha, sei lá, dos que nós trouxemos que me causou ainda mais impacto depois de conhecer, acho que a pergunta acabei por não responder à tua, se calhar, mas o que é certo,
o que é certo é que uma coisa é tu veres os trabalhos dos fotógrafos, seja num livro, seja num suporte digital. Uhum. E outra coisa é conhecer os fotógrafos. Certo. E um dos fotógrafos que mais gostei de conhecer pessoalmente foi o Bill Allard, ou William Albert Allard, que aos 82 anos, isto foi na edição de 2018, aos 82 anos ainda vinha dar palestras e ensinar fotografia a festivais. Depois de uma carreira de 56 anos a fotografar para a National Geographic, que é imenso. É de loucos. E quem conhecer o trabalho do Bill Allard, não existem muitos artistas, eu vou dizer mesmo assim, artistas visuais que consigam ter uma imagem tão incrível como ele tem. As texturas, as cores, a dimensão de narrativa que ele consegue incorporar é fora de série. E era engraçado que eu utilizava numa das apresentações de workshop que eu tenho, eu pegava lá numa imagem que não sabia de quem era, mas era uma imagem que, imagina, tem uma rede de um campo de beisebol e atrás notam-se umas nuances de jogadores de beisebol atrás da rede, mas aquilo está tão esbatido que parece quase um quadro impressionista. E quando segues naquela dinâmica de dizer atenção à confusão quando vocês fazem o enquadramento, tentem limpar o enquadramento, e aquela fotografia tinha o excesso de elementos da rede e não sei o que mais, ainda que aquela imagem me sirva para falar de criatividade e fazer imagens diferentes, aproveitando, sei lá, vidros martelados. Não vai ser uma fotografia realista, mas de repente tenho uma fotografia artística, não é? Mais abstrata, ou coisa do género, ou metais todos batidos e de repente tenho as pessoas todas divididas e estamos a criar imagens com perspectivas completamente originais. Mas até 2018 eu olhava para aquela imagem com um bocadinho aquém. E quando conheci o Bill Allard, a dada altura estávamos a conversar e ele vira-se e diz: sabes, Bernardo, eu gostava de ter sido pintor. E quando eu olho para aquela imagem, assim, tudo bate certo. E por isso é que eu estava a dizer que entre ver e depois conhecermos e perceber as influências dele e o que é que ele queria fazer ou o que é que ele gosta de transmitir, é completamente diferente e tu ficas com uma outra perspectiva mais alargada do trabalho da pessoa. E sei lá, todos os oradores... Qual foi aquele que ainda não conseguiste? Se fosse... Eu gosto muito de fotografia de outdoor. Claro que, assim, se eu não pensar nas falcatruas do Steve McCurry, sim, adoro o estilo visual que o Steve McCurry dá. Então, quando envolve componente humana, que é quase tudo, a maneira como ele joga com as cores, a maneira como ele compõe, é genial. Mas não esquecendo aquele clichê do Sebastião Salgado, que tem aquele legado fotográfico também só fabuloso. Sei lá, existe tanto trabalho bom por aí. mas na realidade, quando nós fazemos de vez em quando inquéritos de braço no ar lá no Egos, quem é que a malta gostava que eu pudesse trazer, ou que nós pudéssemos trazer ao festival, muita gente aponta um fotógrafo americano que é o Chris Burkard. Okay. Na realidade, eu em 2019
fui à Inglaterra, fui fazer um workshop com ele, só com o intuito para ver se o trazia. Uau! Foste em missão de recrutamento. Fui. Claro que, assim, num workshop, mal ou bem, aprendemos sempre coisas, não é? Mas posso dizer que investi 1000 euros para um dia, ou 8 horas de formação, e não consegui trazer o homem. Não é fácil. E pronto, esse é um dos nomes muito pedidos e é um fotógrafo que de alguma forma, quando eu penso na minha fotografia eu divido-me em 2 mundos. Gosto muito de fazer esse estilo de imagem e então identifico-me com o Chris, mas também de repente quando a minha narrativa me mete para as viagens mais intensas do ponto de vista humano, então daí passo para mais numa base de fotografia de viagem quase documental, posso dizer documental. Eu estou a olhar para a minha parede e tenho uma lista de histórias que eu tenho o portfólio montado, falta ter tempo e organização para começar a pôr essas histórias todas, não só com imagens, mas também com texto. E não sei, olho para ali e tenho umas 40 histórias que gostaria de contar, algumas mais pequenas, outras maiores, mas acho que esse é o meu lado fotográfico que eu quero até por gostar mais na realidade. Mas também gosto muito da componente de estar ao ar livre, de ter paisagens impactantes, de ter lá uma pessoa pequena. Gosto muito desse tipo de ambiente, ou seja, são os 2 mundos onde eu gosto de fotografar e é aí também que eu tento procurar também as minhas influências, sobretudo. Mas no MEG já tivemos tanta gente incrível, mas mesmo incrível. Na primeira edição tivemos a Amy Vitale, tivemos o Pete McBride, o Michael Clark, que é dentro de fotografia também de outdoor, é tremendo. Tivemos o Mário Cruz, que é imenso também, o Eduardo Leal na segunda edição também. Já foi também convidado. Sim. E que é também grande pessoa, o Eduardo é incrível, assim como o Mário, mas sei lá, o Daniel Berlac em 2019, o Franz Lanting, que é uma referência para muita gente. Sim. Dentro da fotografia aérea e agora mais recentemente nos últimos anos na área documental, o Leonardo Bertrand, sei lá, neste momento a lista de nomes já é gigante. O Timothy Allen, a estética do Matthew Pelley é só de outro mundo, é outro fotógrafo que eu adoro, e tenho uma grande admiração pelo trabalho do Matthew Pelley. Já estou aqui uns bons nomes para quem não conhece, malta que está a ouvir, é irem pesquisar. Sim, a estética do Matthew Pelley, as cores também são, e os temas que ele escolhe fotografar, ele também sabe escolhê-los bem. E sei lá, eu ia te perguntar se havia algum nome que quisesses dar para quem estaria a começar a viajar e a fotografar agora, mas acho que deste imensas boas referências. Sim, claro que são todos estilos muito distintos. Este ano vamos ter um fotógrafo de conservação da natureza que tem umas imagens super impactantes, chamado David Chancellor, também ganhou o World Press Photo há uns anos, que mesmo a trazer brutalidade desumana nos animais, ele tem um sentido estético. E depois ainda é daqueles que fotografa em filme e médio formato. Não é para todos. Não fez nada. E eu estava a partilhar com ele que de vez em quando também pego na minha mania
na C220 profissional, que era de um tio meu que fotografava casamentos com ela. Epá, e de vez em quando levo aquilo para viagem, mas aquilo é um peso. E não é muito prático. Não é prático. E estabilizar Yeah, aquilo. sim. Epá, e depois... E fotómetro, não há fotómetro. Eu, para não andar com o fotómetro atrás, instalo a aplicação do Light Meter no No telemóvel telemóvel. para fazer a batota. Mas estabilizar aquilo é difícil. E Ele tem um vídeo no Instagram dele a trocar de rolo e é engraçado ver aquilo tudo. Pá, mas a imagem do fundo é o que se gravíssima. consegue no Mas final. Sim. Sim. Compensa Epá, o trabalho. eu lembro-me que acho que foi o Timothy Allen. Penso que foi o Timothy a dizer: volta e meia, eu cruzava-me com o David em África e era eu que lhe trazia os rolos para a Inglaterra para serem revelados. E aquilo era as toneladas de rolos. E ainda bem, acho que por Isso ainda muito. dava um debate interessante por causa daquela troca toda também que o Sebastião Salgado fez do filme para o digital, se era mais consciente ou não. Mas Ainda é olha, debatível isto, não é? sim, mas eu há pouco tempo, há coisa de uns 2 meses, vi quando o Sebastião Salgado fez a apresentação deste novo livro do Amazónia. Uhum. Ele a dada altura estava a dizer que, e eu não tinha consciência disso, ele disse assim: eu não sei editar. Sei editar e deve ter a equipa dele, né, que faz a edição em laboratório Sim, sim. do filme. E ele gosta de manter a sua linguagem fiel, ou seja, neste momento aquilo que ele disse é: eu fotografo com digital e arranjei maneira, depois de converter o digital em negativo, Sim. para depois trabalhar isso em laboratório. Isso tu consegues ver num documentário que o filho dele fez? O Sal da Terra. Não. Há outro documentário antes do Sal da Terra que o filho dele Ok. filmou, onde tu vês um bocadinho do dia a dia dele na casa de Paris, do estúdio dele, também o arquivo, também tem uma visita ao arquivo dele, e ele fala um bocadinho sobre esse processo da captação em digital e depois da conversão do digital em negativo e o tratamento que é para ir buscar aquele tom que é tão característico Sim, dele, sim. do Sebastião Salgado, não é? O mais próximo que nós já tivemos de Sebastião Salgado foi eu ter falado 2 vezes com a secretária dele. Posso dizer que nas primeiras 3 edições nós tentámos. Ainda lá vai. E 2 vezes nós obtivemos aquela resposta fortuita de ele agora está com um projeto. É sempre. E pronto, Mas mas ele ainda vai ao Exos Averofest. era tremendo. Ainda vai. Tenho confiança que ele vai lá. Era tremendo. Para quem estiver interessado em também seguir o Exos Averofest no Instagram, não é? Para estar também a par das notícias, pronto, é só pesquisarem por Exos Averofest e terão lá tudo, não é? Fora o site, que nós também já referenciámos, lá tem o programa todo e é realmente um programa que vale a pena. Vão lá ter excelentes oradores e certamente vão aprender muito e vão ver muita coisa de qualidade. Isso é inegável. Sim, e abrir a mente. Abrir a mente, sim. Acima de tudo isso. Sim. Bom, Bernardo, não sei se queres acrescentar mais aqui alguma coisa aqui à conversa, porque já sabemos que também estes teus últimos dias tens a imagem ainda muito, muito preenchida e não te queremos roubar muito mais tempo. Desde já mais uma vez agradecemos teres trazido este tempo para falares connosco. Obrigado eu pela E também oportunidade. dar a conhecer o teu trabalho, não só o teu trabalho pessoal, como também o Egos Aveiro Fest, que esperemos que seja um sucesso e certamente será um sucesso. E mais uma vez convidamos quem nos estiver a ouvir, procurem, certamente vão ficar agradavelmente surpreendidos com o que lá poderão encontrar e fica já o convite feito para lá aparecerem. São 2 dias, certamente vão aprender muita coisa. Vale a pena. Sem dúvida. Vocês vão lá estar, não? Tentar. Vamos tentar lá estar, sim. Então venham daí. Vamos lá tentar estar, sim, acho que era muito interessante. Sim, E assim. fica o convite feito. Mais uma vez, Bernardo, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Quem nos esteve a ouvir, esperemos que tenham gostado. Sim, diz.
Não, ia dizer obrigado e até breve, espero eu. Sim, então. Sim, claro. E também já sabem, quem nos estiver a ouvir desse lado, pode seguir nas redes sociais, e também enviar-nos um e-mail, que Ruben, já sabes qual é? Deu prova de contacto .podcast@gmail.com. Hoje foste muito mais rápido. No último episódio tiveste um momento, mas estavas a brincar. Foi rasteira. Eu sei que estavas a fingir que não sabias o e-mail. Muito obrigado por estarem desse lado e por apoiarem o nosso podcast. E esperemos contar com vocês também um dia destes, um contacto mais pessoal. Isto aqui para quem já ouviu o nosso último episódio. E esperemos que tenham gostado deste episódio mais uma vez. Partilhem se gostaram, deem o vosso feedback. E despedimos. Obrigado mais uma vez, Bernardo. Sim, obrigado, Bernardo. E quem sabe daqui a uns tempos a gente não volta a falar para tu nos divulgares talvez um livro com essas tuas histórias que acho que também merecem ser contadas e partilhadas. Tenho um projeto que, se conseguir concretizar em 2022, olha, é um projeto documental particular em Madagascar que eu tenho vindo a tentar desenvolver. Então, olha, sem sabermos já estávamos aqui a dar um teaser. Boa, então esperemos então depois quando isso sair que possas cá voltar ao nosso podcast para falar sobre esse projeto. É com todo o gosto que a gente volta a receber. Claro. Obrigado. Okay. Obrigado a todos por estarem nesse estado. Ruben, grande abraço. Grande abraço, pessoal. E até breve, malta.